queda das temperaturas representa um período pouco confortável para muitas pessoas. Espirros, tosses e outros sintomas desagradáveis, né, Rodrigo? É verdade. Sinais das chamadas doenças de inverno, que atacam com mais agressividade nos meses mais frios do ano. Com as temperaturas mais baixas, chegam também muitas doenças que afetam todas as faixas etárias, inclusive os pequenos. É gripe. Ela teve gripe há uns dias atrás, estava ruim, fiz a consulta, hoje é a reconsulta dela. Ele começa a mostrar a garganta que está doendo, eu acho que ele está com um pouco de infecção. Dados da Secretaria de Saúde de Curitiba mostram que 21% dos atendimentos feitos nas unidades de saúde foram por doenças respiratórias e a maior parte dos casos envolvem as crianças. Segundo esse pediatra, isso acontece porque os pequenos não possuem o sistema imunológico totalmente formado. O aleitamento materno é a melhor prevenção. Se você vê que a criança tem tosse, está aí com o narzinho trancado, começa a gemer, não quer mamar, você vê que fica mais pálida e vê que a pessoa fica cansada. Isso é um sinal de pneumonia. Não precisa ter febre. Vai lá para o médico, pode ser que tenha uma pneumonia por trás. Outra doença que costuma ser mais comum nos dias frios é a meningite. Para se ter uma ideia, foram registrados neste ano aqui no Paraná 463 casos da doença. 18 pessoas morreram. Cuidados simples como manter os ambientes arejados e lavar as mãos constantemente ajudam a evitar o contágio. Fique atento aos sintomas da meningite: febre alta, dor de cabeça, vômito, rigidez da nuca. Em alguns casos, podem aparecer manchas vermelhas na pele. É higiene das mãos, higiene dos alimentos, porque isso vem a diminuir e muito a transmissão da doença respiratória e a transmissão de doença por alimentos e água. Pois é, e quais outros cuidados podemos tomar para evitar essas doenças? Aqui no estúdio a gente conversa agora com a médica pneumologista Ana Paula Pedro. Tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite, obrigado pela presença. A gente viu aí um exemplo de a preocupação, inclusive, com crianças nessa época do ano, que é muito comum os pais se preocuparem um pouco mais com rinites, asma, bronquite, resfriados. Tem medidas que realmente podem aliviar ou atitudes dos pais que podem prevenir um pouco essas doenças? Em relação às crianças e também aos adultos, né, o que a gente tem que evitar são ambientes fechados, aglomerados de pessoas, higiene das mãos, lavar as mãos sempre que possível, que as mãos são a região do corpo que mais transmitem as doenças respiratórias, né, tanto adulto quanto criança. E basicamente isso, assim, né, as crianças que já têm doença respiratória, como asma, já tem rinite alérgica também, que são doenças não infecciosas, são doenças crônicas. Essas crianças, elas pioram a doença quando adquirem um resfriado ou uma gripe, por exemplo. Agora, chega essa época do ano, muitas pessoas ficam com coriza, o nariz coçando, tosse, e muitas acabam confundindo, às vezes falam, estou gripada, estou resfriado, não sei se estou com rinite, acabam confundindo. Como diferenciar realmente essas doenças? Olha, o ideal é a pessoa consultar um pneumologista para fazer uma avaliação completa do quadro. A diferença básica é assim, a rinite, ela geralmente é alérgica, na maior parte dos casos, e pode ser também reativa ao frio, então a pessoa ela percebe que todo ano ela tem, na época do ano, principalmente no inverno, os sintomas de prurido, coriza, espirros seguidos, né? Uma sessão de espirros, 5, 6 espirros, um seguido do outro. Esses são os sintomas da rinite, tá? Mas o ideal é a pessoa consultar mesmo o médico, o pneumologista. O médico pneumologista ele faz uma avaliação completa da história da pessoa, dos sintomas, examina a cavidade nasal, faz o exame físico completo e com esses dados a gente pode definir se realmente a pessoa tem rinite ou se ela está com um resfriado ou uma gripe. O soro fisiológico também ajuda? O soro fisiológico ele ajuda na limpeza da cavidade nasal, não é um tratamento para rinite. Agora, os pais, eles podem lidar com isso de uma forma, a preocupação, inclusive, que muitas pessoas têm com remédios caseiros nessa época do ano, a automedicação. Tem coisas que é bom evitar, não é? Sim, toda a automedicação, a parte de chás e ervas, tudo isso aí, inclusive crianças que têm alergias, às vezes uma substância presente nesses chás, nesses remédios caseiros, pode desencadear até uma reação alérgica, um broncoespasmo, que é quando os brônquios, né, do pulmão eles fecham e a criança fica com falta de ar, com chill no peito. Enfim, remédios caseiros
vem de longa data, de muito tempo atrás, os avós, bisavós, né? Mas nós como médicos não recomendamos. A gente recomenda sempre que, na dúvida, procurar um médico para uma avaliação correta. Agora, os idosos acima de 60 anos, né, eles estão realmente com a gripe da vacina disponíveis no posto de saúde. Agora, muitas outras pessoas que não estão com a vacina gratuita estão procurando os laboratórios para pagar pela vacina. Como é que a senhora encara isso? Isso realmente é válido? Porque tem pessoas que acabam sofrendo muito, né, com gripes. Sim, existem os grupos que têm indicação de receber a vacina da gripe. A vacina da gripe que a gente tem esse ano, ela engloba o vírus da gripe A, que foi a gripe que preocupou tanto nos anos anteriores, né? Ano passado, por exemplo, era separada a vacina da gripe A da vacina da gripe comum. Esse ano elas são na mesma vacina. Todo ano é atualizado o mecanismo de fabricação da vacina, porque os vírus eles têm muitas mutações. Então, todo ano a vacina muda. E esse ano, na mesma vacina, está tanto a vacina para o vírus da gripe A quanto para os outros vírus. E os grupos de risco são que têm que receber a vacina crianças até 2 anos, gestantes, idosos e profissionais de saúde. Esses são os grupos que definitivamente têm que receber a vacina. Pessoas que têm doenças respiratórias graves, como asma grave, o DPOC, que é a doença relacionada ao tabagismo, também graves, essas pessoas também têm uma facilidade em adquirir infecções, como a gripe, por exemplo, e elas também devem receber. E para elas receberem essa vacina, esses grupos, o DPOC, o asmático, doenças pulmonares crônicas, doenças cardíacas graves também entram no grupo, doenças hepáticas, renais, elas devem ter uma declaração preenchida por um médico indicando a administração da vacina. Essas pessoas têm direito de receber também. Tá legal. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E você vai ver no próximo bloco, os idosos que voltam para as salas de aula mostram que nunca é tarde para aprender. E como o voluntariado melhora a autoestima das pessoas. Voltamos já já.